Estamos ouvindo. Então, boa noite a todos vocês. Eu vou pedir para todos relaxarem, ficarem tranquilos, fecharem os olhos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento neste momento até Jesus, pedindo que Ele abençoe a todos nós aqui sintonizados neste momento tão especial. Alguns em suas casas, outros ainda no escritório, no consultório, outros dentro do carro. Mas o que importa é que todos nós, neste momento, estamos pedindo para Jesus que nos abençoe, que abençoe todos os nossos lares, que receba de braços abertos a todos aqueles que hoje desencarnaram, aos mais de 50 mil brasileiros que partiram nos últimos 3 meses de pandemia, pedindo que Jesus acolha todos eles com todo o seu amor, com toda a sua luz e com toda a sua paz. E nós que continuamos aqui, esta noite, vamos abrir os nossos corações para falarmos de ansiedade. Então, que todos nós e possamos ouvir, ler e refletir durante esta pequena palestra sobre o que ainda precisamos mudar dentro de cada um de nós. Que assim seja. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Gostaria de pedir para alguns, se possível, fechar também a imagem, porque como está tendo interferência no áudio da Laura, talvez seja as imagens. Laurinha, não preocupa de você não estar vendo a nossa carinha, tá? Não, eu não estou preocupada. Te ouvindo, e se alguma coisa tiver dando problema de som, alguma coisa, eu vou te avisar. Pode ficar tranquila. Tá. Eu vou pedir para vocês, quem puder, tirar a câmera sua, exatamente porque facilita essa transmissão da gente, tá? Então, você só tira a sua câmera, que você vai continuar vendo a tela, o que está sendo apresentado, e você vai poder até me ouvir melhor. Bom, o nosso tema esta noite é sobre ansiedade, mas ansiedade na visão da doutrina espírita. O que é muito interessante ressaltar é que no mês de janeiro a gente fez uma escala de palestras para a nossa casa espírita e para mim caiu esse tema. E eu gosto muito de receber os temas das palestras e eu gosto de ler bastante, de criar a palestra com muita calma, com antecedência. Então, início de fevereiro, essa palestra já estava pronta. E eu pensava, nossa, eu vou falar sobre ansiedade, mas ansiedade é um tema que a gente fala demais sobre ansiedade, a gente ouve demais sobre ansiedade. E tudo bem, a palestra estava pronta, eu deixei a palestra naquele cantinho. Qual não foi a surpresa quando surgiu uma pandemia no mundo e quando nós estamos há mais de 3 meses vivendo em constante ansiedade? Ou seja, nada é por acaso e tudo já estava escrito. Nós teríamos que hoje parar um pouquinho para conversarmos sobre ansiedade na visão da doutrina espírita.
O Espiritismo esclarece que a ansiedade é algo que pode estar ligado tanto às vidas passadas quanto à sua infância. Geralmente, crianças cujos pais cobravam demais de seus filhos e colocavam medo neles, ao crescerem, poderão sofrer de ansiedade. Isso porque a criança ficou acostumada a viver sob pressão, a se cobrar demais, a esperar sempre o pior, e assim essa criança se torna um adulto ansioso. Mas isso não é uma regra. A criança, de repente, pode ter tido uma infância muito tranquila e, mesmo assim, na adolescência e na fase adulta, começar a ter crises de ansiedade. Então, para tratar desse mal, é necessário conquistar a consciência de que nem tudo está sob nosso próprio controle. Nós temos que ter consciência disso. Pois, para chegarmos ao nível de plena sabedoria de nossas ações e acontecimentos, precisamos ter um grande nível de evolução espiritual. E se todos nós estamos neste momento encarnados neste planeta, é porque ainda temos muito a evoluir espiritualmente. E a evolução espiritual requer saúde espiritual e autoconhecimento. Você precisa se conhecer e você precisa cuidar do seu espírito. Então, nós podemos notar que o caminho é longo para todos nós, mas um dia nós chegaremos lá. Isso é uma certeza absoluta. Porque Deus criou cada um de seus filhos para enfrentar os desafios, adquirir sabedoria e evoluir sempre. Deus criou cada um de nós para enfrentar desafios. O meu desafio pode ser diferente do seu. O seu desafio pode ser diferente do meu. Mas são desafios que cabe a cada um de nós enfrentar, aprender e evoluir. Porque o fardo de cada desafio foi feito especialmente para cada um de nós. É perceptível que o nível de suicídios cresce anualmente no planeta. Cada vez mais. As pessoas em idades diferentes, diariamente, a gente vê o número de suicídios aumentando. Não sabemos ao certo qual é o real motivo, porque cada caso é um caso. Mas o Espiritismo enfatiza ensinamentos e oportunidades para ninguém cometer o suicídio. E um deles é ter saúde espiritual. Quando nós temos saúde espiritual e quando nos conhecemos, com certeza estaremos completamente afastados de pensar em suicídio. Deus, com sua infinita sabedoria e bondade, nos criou para enfrentarmos nossos desafios e evoluirmos sempre. Por conta de sermos seus filhos, seus ensinamentos e leis divinas estão concretizados em nosso inconsciente. Ora, pois, se somos todos filhos de Deus, e se seus ensinamentos estão na consciência de cada um, ninguém precisa dar palpite na vida do outro. Todos nós já viemos com as leis divinas gravadas em nosso inconsciente. E uma dessas leis
que nos ajuda a ter saúde espiritual é a lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. A gente conhece essa lei, a gente sabe que essa lei existe, que essa lei está dentro de nós, mas a gente ainda não ama Deus sobre todas as coisas. A gente fraqueja, a gente fica inseguro, a gente sente medo. Porque quem ama Deus sobre todas as coisas é confiante, é otimista, é positivo. E se amar a Deus sobre todas as coisas é tão difícil, amar ao próximo como a mim mesmo é muito mais difícil ainda. Porque muitas vezes eu não me conheço. E se eu não me conheço, eu não me amo. E se eu não me amo, eu não me cuido. A partir do momento que eu me conheço, que eu me cuido, que eu me amo, que eu me respeito, eu já estou dando um grande passo para amar o próximo. Porque quando enxergamos a vida do outro e nos colocamos em seu lugar, estamos não só sendo caridosos, mas nos libertando de julgamentos, aflições e prisões internas. É tão difícil a gente se colocar no lugar do outro. Então, numa época de pandemia, alguns querendo ficar em casa, com medo de adquirir o vírus, outros querendo sair para a rua, porque precisam trabalhar. Porque se eles ficarem em casa, não vai entrar comida, não vai entrar dinheiro para pagar as contas. E aí é muito difícil. Muitas vezes, eu que posso ficar na minha casa, me colocar no lugar daquele que precisa ir para a rua. Então, gente, esse momento que nós estamos passando é um momento que tem que ser muito bem aproveitado. Nós estamos há mais de 3 meses, começou com a sua reforma interior. Isso é muito importante. São 3 meses que, após sairmos desta pandemia, não podemos jamais sair da mesma maneira que nós entramos. E um ponto crucial é sair dessa pandemia sabendo se colocar no lugar do outro, respeitando que para uns é melhor, é mais fácil ficar em casa, mas outros precisam sair para trabalhar. Porque além de enfrentar os desafios, estudar, ir atrás de provas, manter-se equilibrado, estar em conexão com o plano espiritual, tudo isso ainda não é suficiente para chegarmos ao nível de saúde espiritual desejada. Essa dica de compreender, aceitar e amar ao próximo como a você mesmo nos torna pessoas em paz com o caminhar da humanidade. Resumindo, nós não estamos em paz com o caminhar da humanidade neste momento. Porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Porque se até este momento, na nossa família, nós não perdemos ninguém para um vírus, então é muito difícil eu sentir o que qualquer um que já perdeu um ente querido está sentindo nesse momento. E com isso,
A cada dia esses números vão aumentando. E eu estou pegando esse exemplo da pandemia porque é o exemplo que a gente está vivenciando agora. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de se colocar no lugar daquele que perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu o filho, esposa, namorado, perdeu o padre da paróquia, perdeu o ministro da sua igreja, perdeu o pastor. É muito, muito difícil se colocar no lugar do outro. Mas não é impossível. Essa dica de aprender, de compreender, aceitar e amar ao próximo, mostra que nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados com todas as pessoas que nos cercam, mesmo eles não sendo do jeito que gostaríamos. A gente reencarna em uma família, mas a gente queria tanto mudar as pessoas daquela família. A gente gostaria que o pai fosse de um outro jeito, que a irmã fosse de um outro jeito, que a cunhada fosse de um outro jeito. É muito mais fácil a gente jogar esse comprometimento para o outro mudar, ao invés de aproveitarmos a ocasião e a oportunidade para enxergarmos o que nós precisamos mudar, o que eu preciso mudar. Nós reencarnamos na família perfeita, perfeita para nós. E é nessa família que nós vamos praticar o compreender o outro. É nessa família que a gente vai enxergar no outro erros que eu também tenho. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. É muito fácil a gente falar que ama alguém que não está 24 horas ao seu lado. Por isso é muito difícil conviver em sociedade e aceitar que um é de esquerda e o outro é de direita. Aceitar que meu vizinho torce para tal candidato e eu torço para outro candidato. Aceitar que para Giló é uma delícia e eu odeio Giló. Então, gente, nós temos que aproveitar esta oportunidade de há 3 meses estarmos tendo tempo para nos analisarmos, para avaliarmos, para fazermos testes, para ver até onde vai a nossa paciência, a nossa tolerância. A gente não pode, daqui a 3 meses, sair de uma pandemia e falar: eu fiquei 3 meses assistindo todas as séries da Amazon, todas as séries da Netflix. Eu vi todas as novelas antigas, que eu não tinha nem nascido, estão no Globoplay. Não. Nós temos que estudar. Nós temos que enriquecer o nosso espírito. Por exemplo, quando alguém te magoa e você fica muito triste, isso é normal, porque somos seres com sentimentos. Todos nós ficamos magoados, todos nós ficamos chateados, porque todos nós temos sentimento. Mas ficar se lamentando eternamente é colocar a sua felicidade na mão de alguém, colocando a si próprio, então, em uma prisão onde somente essa pessoa tem a chave para a libertação. Mas quando você vive o momento de tristeza, aprende com ele, perdoa e continua caminhando. Você é e está livre.
Porque a verdadeira felicidade depende somente de você e independe da atitude de outras pessoas. Chico Xavier dizia que ele nunca perdoou ninguém, porque ele nunca se sentiu ofendido. Ora, se eu me ofendo quando eu entro num elevador e o meu vizinho não responde ao meu bom dia, e no outro dia eu já não falo bom dia para ele porque ele não me falou no dia anterior, eu parei para me colocar no lugar dele, para pensar que poderia ter acontecido algo durante aquela noite com ele, com alguém da sua família, e ele estar desatento ao meu bom dia. A gente se melintra por muito pouco. A gente se machuca com um olhar que o outro dá. Chico nunca perdoou ninguém, porque ele nunca se sentiu ofendido. A partir do momento que eu não me sinto ofendido, que eu não carrego aquela ofensa e coloco em mais um fardo para ser levado, e as minhas tristezas vão aumentando, e o meu caminho vai ficando pedregoso. Para que tudo isso? Todos nós somos livres, estamos livres. Não precisamos continuar nos machucando. A verdadeira felicidade somente depende de você. A felicidade não está no outro. Porque o outro está bem, eu estou bem. Se ele não está bem, eu não estou bem, não. Cada um de nós nasceu, reencarnou sozinho. E cada um de nós vai desencarnar e morrer sozinho. Por mais que estejamos juntos, o momento do desencarne é como o momento do renascimento, ele é único. Então, façamos exercícios para perdoar todos aqueles que já nos magoaram ou têm nos magoado. Procure motivos para sorrir. Trabalhe com algo que tenha sentido e valor para você. Somente assim você terá saúde espiritual. Porque nós nascemos do amor. Com ele vivemos, evoluímos e conquistaremos o nível máximo da escala do espírito. Todos nós um dia chegaremos a um nível máximo. Todos nós seremos anjos. Todos nós estaremos reunidos um dia ao lado de Deus. Alguns mais rápidos, porque estes não se magoam, estes não se machucam, estes são pacientes e tolerantes. Outros levarão mais tempo. Por isso, gente, é muito importante o estudo, a prática do bem. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Por sorte, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Em termos conceituais, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade é tida como uma reação inerente ao ser humano, já que ela pode auxiliá-lo a se proteger de perigos, mas torna-se patológica quando passa a fazer parte inexorável da vida da pessoa, assumindo um caráter generalizado e inferindo no funcionamento saudável de sua vida. Então, tem muita gente que pensa
que ser ansioso é bom, porque eu estou sempre alerta. Só que a ansiedade, ela pode se tornar algo doentio, patológico. E isso vai afetar profundamente o seu dia a dia. Generalizando, ante a impossibilidade de se estabelecer conceitos e diagnósticos de forma técnica, as causas da ansiedade patológica, fisicamente falando, são o hipertireoidismo, a ansiedade generalizada, crises de pânico, fobias, perturbação obsessivo-compulsiva, síndrome do estresse pós-traumático, depressão, psicoses e perturbação maníaco-depressiva. Mas do ponto de vista espiritual, quais são as causas da ansiedade? Como a doutrina espírita explica a ansiedade para a gente? A ansiedade é uma ilusão de controle. Controle de tempo, controle de pessoas e de coisas que não dependem de nós. Essas são as raízes espirituais da ansiedade, cujo portador normalmente faz uso contínuo da frase: para mim, tudo é para ontem. Eu tenho que confessar que eu me encaixava muito em para mim, tudo é para ontem. Principalmente quando eu estava nos meus 20 e poucos anos. Eu acho que os anos vão passando e a gente começa a priorizar o que é mais importante, que não há necessidade de nada ser para ontem, tudo acontece no hoje, no momento certo, mas que também eu não posso ficar adiando, procrastinando para um futuro próximo que pode nunca chegar. Então, nós temos que aproveitar o hoje, o momento presente. Vamos ler a descrição dos ensinamentos da médium Isabel Salomão em uma reunião pública de perguntas e respostas na comunidade espírita Casa do Caminho, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A médium esclarece que a ansiedade é inquietude do espírito. Olha que interessante isso. Ansiedade é inquietude do espírito. O espírito que habita este corpo está inquieto. Ele está, de alguma forma, infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouco. Ele precisa dar um tempo para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais. Quantas vezes nós paramos por semana, por dia, para conversar com Cristo? Quantas vezes nós paramos no dia para dar um oi para o nosso mentor espiritual, ou o nosso anjo da guarda, ou o nosso anjo guardião? Quem aqui, em silêncio, consegue lembrar a última vez que acordou e agradeceu ao seu anjo da guarda, e ao dormir agradeceu ao seu anjo da guarda por mais um dia que ele te guardou? Quem tem o costume de fazer isso diariamente? Quem faz de vez em quando? Quem nunca faz? Quem nunca parou para sentir a presença do seu anjo da guarda, o quanto ele te zela, o quanto ele te guarda, o quanto ele te protege?
Esse espírito nosso, esse espírito vive inquieto, o espírito fica sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, nas redes sociais, na sociedade, na vida, e por isso ele está em constante inquietude. Eu tiro um tempo do meu dia para brigar no Facebook, para saber qual é a opinião do outro, e para provocar o outro, para colocar uma indireta no Instagram. Eu tiro um momento do meu dia para bombardear de vídeos, de memes, o WhatsApp dos outros. Eu estou tirando um momento do meu dia para alimentar o meu espírito inquieto com alimentos bons, com uma boa leitura, com um filme edificante, ou com alguém que tenha mais conhecimento que eu, e esse alguém vai poder me falar sobre coisas boas. Quantas vezes por dia nós tiramos para falar com alguém sobre Cristo? Nós passamos o dia falando sobre o nosso prefeito, sobre o nosso governador, sobre o nosso presidente, sobre a saúde, quem desviou verba, quem adulterou licitações. E quantas vezes por dia a gente para alimentar o nosso espírito inquieto? Nós não temos que fechar os olhos para o que está acontecendo. Nós não temos que ignorar o número de pessoas que estão morrendo diariamente no Brasil e no mundo. Mas nós não precisamos ficar o dia inteiro saindo da Globo para a CNN, para a Record, para a Band, assistindo as mesmas notícias, alimentando o nosso espírito inquieto de mais tristeza, de mais ódio, de mais rancor, ao invés de assistirmos apenas um jornal, porque tudo se repete, ao invés de tirarmos um tempo para alimentar o nosso espírito inquieto com uma boa meditação, com um momento de oração. É preciso, então, que a pessoa ansiosa tenha um recolhimento. A gente precisa implantar isso no nosso dia a dia. Um momento de recolhimento, uns minutos por dia para a gente falar de Jesus. Ou então, gente, para a gente falar com Jesus. Conversem com Jesus. Um dia desse eu estava fazendo caminhada com máscara e eu estava falando sozinha para quem passava do meu lado. Para quem passava do meu lado, a pessoa achava que eu estava falando sozinha. Mas eu descobri que no momento da minha caminhada é o momento ideal para eu conversar com Jesus. E eu tenho feito isso com uma boa frequência. E eu volto renovada da minha caminhada, porque eu faço perguntas para Jesus e ele me responde. Eu sei que ele me ouve, eu sei que ele me escuta, eu sinto a sua presença ao meu lado. E quanto mais eu tiro do meu dia para conversar com Jesus e sentir a sua presença, mais eu vou dando espaço para ele entrar na minha vida. A solução é e sempre será Jesus, independente de qual religião, independente se eu sou espírita, católico, adventista, presbiteriano, batista, chame pelo Cristo, que ele sempre enviará
um emissário para te atender. Vigie seus pensamentos e suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida honesta, da dignidade. Ninguém precisa ser santo, até porque se fôssemos, não estaríamos neste momento vivendo essa mudança planetária, deixando de ser um planeta de provas, de tristezas e expiações, para nos transformarmos em um planeta de regeneração. Muitos dos nossos irmãos que agora partem porque, por diferentes motivos. Alguns porque chegaram em um grau de evolução que não tinham mais necessidade de continuar aqui sofrendo. Deram um upgrade, foram para um mundo melhor, já estão em um mundo melhor. Outros estão saindo do nosso planeta porque este planeta está sendo regenerado. E eles não conseguiram se enquadrar nessa mudança. Irão para planetas, para mundos que ainda estão para trás nessa evolução moral. A Terra vai mudar, a Terra está mudando. E vai ser difícil continuar aqui. Porque um planeta regenerado é um planeta onde as pessoas cuidam da moral, da sua moral e não da moral do outro. Um planeta regenerado é um planeta em que eu não me preocupo com a vida do outro, no sentido que vocês entendem. Eu me preocupo com o outro, eu me preocupo em cuidar do outro, eu amo o outro como eu me amo, mas eu não vou mais perder meu tempo em cuidar da vida dele, falar mal dele, criticar ele e achar que só ele tem que mudar. Todos nós somos espíritos imortais. Para sermos espírito de luz, é necessário que entendamos que nós viemos de Deus e é para Ele que nós vamos voltar um dia. Quando voltarmos para Deus, teremos que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Se nós todos somos filhos de Deus, quando nós voltarmos para Ele e formos prestar conta do que aprendemos, nós temos que mostrar nessa bagagem tudo que nós estudamos, tudo que nós cultivamos, o tanto que nós amamos. Nós não vamos mostrar para Deus a nossa declaração de imposto de renda. Nós não vamos mostrar para Deus nessa bagagem o nosso celular modelo 2021. Nós não vamos mostrar, não levaremos nessa bagagem o nosso carro modelo 2021, 2022. Nós não vamos levar nenhum dos nossos apartamentos, casas, fazendas. Nenhuma dessas roupas que durante esses 3 meses de pandemia eu entro no meu closet, eu acho que eu tenho roupa para usar durante 3 anos. E durante 3 meses, eu, Laura, estou de castigo, sem sair de casa, olhando aquele tanto de roupa e aquele tanto de sapato que é para me achar uma centopeia realmente. Com tanto de sapato, o tanto de roupa, o tanto de bolsa e ainda pensar que quando a pandemia acabar, eu vou entrar em um shopping center e comprar o quê?
Eu não preciso de um shopping center. Tem 3 meses que eu não compro nada. O que nós temos que levar na nossa bagagem como filhos de Deus é todo o amor, é toda a caridade, é toda a preocupação com o outro. Nós não nascemos por acaso. Não foi uma cegonha que me jogou aqui por acaso. Não. Nós nascemos com um planejamento espiritual. Deus sabe que você existe e Ele te ama. E você precisa dar atenção a isto. Estamos dando atenção a Deus? Estamos dando atenção ao seu amor? Estamos dando atenção a tudo que nós temos que colher diariamente para colocar nessa única bagagem que Ele vai querer checar quando voltarmos para Ele? Não tenham medo do sofrimento. O sofrimento existe em todos os lugares, em todos os corações. Mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus. Uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Nós temos que, cada um tem que se preocupar consigo mesmo. Cada um tem que decidir se vai começar a fazer essa famosa reforma íntima que a gente vai adiando e vai deixando para a próxima. E se não houver uma próxima? Porque nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui. E mais ainda, durante essa vida, de passarmos por uma pandemia que parou o mundo e que nos parou. Só falta Deus perguntar para a gente, você quer que eu desenhe para você entender melhor? Ele parou o mundo, ele parou tudo. Nós temos que prestar atenção apenas em uma pessoa, eu mesma. Sou eu que preciso mudar. Conforme a mensagem da médium Isabel Salomão, a ansiedade caracteriza-se pela inquietude do espírito, que por algum motivo encontra-se em estado de tristeza e sobressalto, necessitando de algum tempo para que possa reequilibrar-se e reconectar-se com o que realmente é importante para ele, devendo primordialmente conectar-se com o alto, com Jesus. Em consonância com o que nos ensinou Joana de Ângeles, o distúrbio da ansiedade está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos erros cometidos. E o que se entende? Entende-se, gente, que a ansiedade está impregnada nos genes desde o momento em que há o encontro entre o corpo físico e o corpo espiritual, sendo resultado de desordens de vidas passadas e que foi aflorada nesta vida por algum gatilho. Lá no início, nós falamos que o motivo da ansiedade pode surgir na infância. Se, de repente, a criança foi muito pressionada, sentiu muitos medos. Mas e se não aconteceu isso? E se eu tive uma infância tranquila? E, de repente, na minha juventude, eu começo a ter medos, eu começo a ter fobia, eu começo a sentir que meu coração está sempre disparado, que eu sempre estou sentindo que algo de ruim vai acontecer. A ansiedade pode estar enraizada em uma outra vida anterior a esta, em que o meu espírito, que continua o mesmo, o corpo muda, mas o espírito é imortal,
Em algum momento, em uma outra vida, este espírito que hoje é Laura, em outra vida, em outro momento, não levou em consideração as leis divinas. Então, neste momento, nesta vida, em algum momento, um gatilho, como uma separação de pais, uma separação de casal, um não passar no vestibular, um término de relacionamento, um acidente pode ser o gatilho para aflorar aquela ansiedade que estava ali quietinha. O espiritismo, gente, é para os fortes. O espiritismo é para aqueles que aceitam verdades que muitas vezes ferem. Muita gente que não é espírita acha que deve ser muito legal ver espírito, deve ser muito legal falar com espírito. O espiritismo não é apenas isso. Ver espíritos, falar com espíritos. Não. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa que nos ensina a estar próximos de Deus através da prática da caridade. Da caridade comigo mesma, da caridade minha para os outros. E muitas vezes, muita gente, quando descobre que ser espírita é um conjunto de ações, como frequentar uma casa espírita, praticar a caridade, estudar e muito a doutrina espírita, ver que você precisa se reconstruir de repente, derrubar tudo e mudar todas as suas ações, todas as suas atitudes, muita gente abandona o espiritismo. Seja pela falta de fé em Deus, seja por falta de fé em nós mesmos, a realidade que cerca a pessoa ansiosa é a constante angústia no coração, o aperto no peito, o sobressalto de pensamentos ruins que nos fazem acreditar que algo irá acontecer a qualquer momento. Essa falta de fé em Deus, essa falta de fé em mim mesma faz com que o meu espírito viva em constante inquietude. Ora, nós não viemos nesse mundo para viver em inquietude, para viver em desespero, em sofrimento. O site Grupo Espírita Allan Kardec ainda finaliza. Considerando que os semelhantes se atraem, ao nos rendermos à ansiedade, estaremos igualmente entrando em sintonia com outros, encarnados ou desencarnados, que vibram nas mesmas ondas de inquietação, agravando ainda mais nosso estado íntimo. Se eu estou ansiosa, se eu sou ansiosa, eu vou atrair pessoas ansiosas. Se eu sou uma pessoa tranquila, equilibrada, eu vou atrair pessoas que estejam na mesma sintonia que eu, tranquila, equilibrada. Lembrando que nós estamos encarnados e conseguimos distinguir encarnados ansiosos e encarnados tranquilos. Mas nós não conseguimos distinguir os desencarnados que estão constantemente a nos cercar, ansiosos ou tranquilos. Porque quando nós desencarnamos, o espírito continua sendo o mesmo. Se eu estou encarnada ansiosa, eu desencarno e viro um espírito ansioso. Se eu sou uma pessoa tranquila, que medita, que confia em Deus, que frequenta a igreja, o culto, a casa espírita, que pratica o bem, se o meu espírito está sendo alimentado diariamente de coisas boas, ao desencarnar, eu estarei em conexão com espíritos na mesma sintonia.
E aqui nós podemos inserir a questão mediúnica da ansiedade. Sim, a ansiedade também é vista como uma doença medianímica, pois quando estamos em estado de angústia, emitimos vibrações negativas, que se afinam com irmãos em igual estado vibratório. E assim, o problema é agravado. Então, eu posso estar ansiosa, não tratar a minha ansiedade, começar a sofrer influências de irmãos que eu não consigo sentir, que estão aqui próximo de mim, no mesmo estado vibratório, e que eles vão influenciar, aumentar a minha ansiedade, que poderá se tornar uma fobia, ou uma depressão, algum tipo de transtorno obsessivo-compulsivo. De acordo com o site Grupo Espírita Allan Kardec, em um artigo intitulado As Orientações de Jesus sobre a Ansiedade, baseando em interpretação do Evangelho, ensina-se: Jesus se refere às pessoas ansiosas como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Os ansiosos são aqueles que não confiam em Deus. Mas, nas entrelinhas de seus ensinamentos, Jesus também destaca outro fator gerador de ansiedade: a falta de confiança em si mesmo, na sua própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando confiança em Deus, na providência divina, ou está faltando confiança em nós mesmos. Ou está faltando os dois. Quantas vezes por dia eu paro para agradecer para o meu anjo da guarda pelo dia que eu estou tendo, pelo dia que ele está me proporcionando? Quantas vezes por dia eu paro e penso, esse pensamento não é meu, eu tenho que orar mais, eu tenho que vigiar, eu estou sendo influenciada, esse pensamento negativo não é meu, eu tenho que pensar que vai dar certo. E Jesus ainda reforça esses ensinamentos ao dizer: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O que significam essas palavras de Jesus? Elas podem ser assim compreendidas: ajuda-te e o céu te ajudará. Somente com essas colocações é que se completam os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade. Jesus deixou muitas dicas para a gente e ele continua dando todas essas dicas para nos ajudar. Nós não paramos para pensar, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou Deus ajuda a quem cedo madruga. Porque se eu me ajudo, se eu me cuido, se eu me policio nos meus pensamentos, nas minhas ações, o céu vai me ajudar. Não acontece nada de bom comigo. Eu tenho, ao acordar e ao dormir, parado para agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por estar viva, por não ter desencarnado ainda. Ou eu estou parando diariamente para pensar que se hoje ou amanhã eu desencarnar, de Covid ou não, eu estou preparada com a minha bagagem pronta para chegar para ele e mostrar tudo o que eu fiz? Acompanhe o raciocínio. Partindo da confiança em Deus e em sua providência, e fazendo o máximo e o melhor ao nosso alcance, nós venceremos a ansiedade, pois estaremos com a consciência tranquila e também confiando que todos os recursos disponíveis serão mobilizados a nosso favor. Só fica ansioso aquele que duvida.
eu tô ansiosa porque eu não sei se eu vou estar viva em setembro. Confia na providência divina. Confia em você. Você está fazendo a coisa certa? Você está orando? Você está agradecendo ao seu anjo da guarda? Você está tirando um tempo para conversar com Cristo? Se você desencarnar, você está com a bagagem preparada. Quantas pessoas estão desencarnando e estavam muito bem preparadas? Mas quantos, meus irmãos, não estão? E nós vemos isso semanalmente em nossa reunião mediúnica. Quantos não estavam preparados? Quantos ainda estavam ligados ao material? Quantos ainda tinham tanto medo? Quantos ainda não acreditavam na providência divina? A dúvida gera a incerteza. E esta, por sua vez, gera a ansiedade. Se eu não duvido que sou filha de Deus, se eu não duvido que Deus me guia e me guarda, eu nunca sentirei incerteza, eu nunca sentirei medo. Eu sempre estarei preparada. Não precisamos ser santos, não precisamos abdicar de comprar uma roupinha, um sapatinho. De vez em quando é bom. Mas temos que lembrar que tudo isso que a gente tem hoje, de material, nada, absolutamente nada, nem o nosso corpo, que a gente malha para ficar com um corpo bonitinho, que a gente cuida e devemos cuidar deste corpo onde habita este espírito, mas nós temos que ter a certeza que estamos adquirindo a nossa saúde espiritual, porque nós só vamos levar o que nós estamos adquirindo de bom para o nosso espírito, as nossas vivências, os nossos estudos, o que praticamos de bom e de bem para nós e para o próximo. A ansiedade demanda tratamento multidisciplinar, ou seja, a medicina humana não exclui a necessidade espiritual e vice-versa. Estou ansiosa, estou sofrendo de pânico, síndrome do pânico, preciso ir ao médico, sim. E a medicina humana, a ciência, cada vez mais trabalha em parceria com a espiritualidade. Conforme nos deixou Emmanuel, deixa eu só voltar aqui um pouco. Conforme nos deixou Emmanuel, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem remissão. Nós viemos para este mundo para trabalhar em tarefas santificantes. Ah, mas tem gente que está desviando verba, tem gente que desvia a merenda escolar, tem gente que desvia os remédios, tem gente que isso, tem gente que aquilo. Gente, nós nascemos e vamos desencarnar sozinhos. E vamos prestar conta da nossa bagagem sozinhos. Não terá ninguém na hora da prestação de conta para te ajudar. Preocupe-se com você. Preocupe-se com a sua reforma íntima. Aquele irmão que não está no caminho do bem, ele vai prestar conta da bagagem que ele está levando. Que possamos sempre lembrar que a ansiedade é má companheira, adoecendo o espírito, adoecendo o corpo espiritual,
e demanda tratamento e real atenção. Estamos finalizando. Ansiedade na visão espírita e a ilusão do controle. O facilitador, doutor Alírio Cerqueira, médico psiquiatra aqui em Cuiabá, da Federação Espírita de Mato Grosso, comenta a visão espírita da ansiedade e do porquê as pessoas adoecerem, as pessoas estão adoecendo desse mal. A ansiedade é caracterizada por um processo muito interessante. É aquilo que nós chamamos de ilusão de controle. Essa ilusão de controle, de uma forma assim bem pragmática, é aquilo que nós fazemos quase que o tempo todo. Nós queremos controlar duas coisas básicas. Já falamos sobre isso e vamos finalizar enfatizando. Todos nós queremos controlar o tempo e controlar as pessoas e as coisas ao nosso redor. Essas são as causas profundas e espirituais da ansiedade. Vamos dar um exemplo. Você tem alguma coisa muito importante para fazer daqui a uma semana e a pessoa que tende ao estado de ansiedade, o que ela faz? Ela quer antecipar aquilo que vai acontecer daqui a uma semana para ontem. Por que as pessoas falam, eu quero tudo para ontem? Porque o ontem, gente, já era conhecido. Ontem, a gente já sabe o que aconteceu. Ontem, a gente já tem domínio. O que é para daqui a uma semana, a gente não tem domínio algum. A gente não consegue controlar amanhã. Eu não posso fazer planos. É bom fazer planos, mas não vai ficar frustrado. Imagina o tanto de gente sofrendo de ansiedade, porque nesses 3 meses os planos foram por água abaixo. Planos de casamentos, planos de viagens, planos de trabalhos. Nada pôde ser feito. Eu tinha planejado. Eu tinha uma viagem de trabalho em maio, eu tinha uma viagem de trabalho em julho. Tudo planejado. Nada aconteceu e não vai acontecer. E eu me frustrei, eu fiquei triste. Mas eu acordo e agradeço diariamente por eu ainda estar aqui. Eu peço para continuar mais um tempo aqui. Eu gosto daqui. Mas eu também tenho que me preocupar que eu posso amanhã não estar mais aqui. Então, a gente não consegue controlar o tempo. E o que acontece? A pessoa ansiosa entra numa ilusão de querer controlar algo que vai acontecer daqui a uma semana. Isso gera um estado de profunda ansiedade, podendo, se não for tratado, gerar a doença chamada de ansiedade generalizada. Essa pandemia mostrou que o mundo sofre de ansiedade generalizada, porque a gente não conseguiu mais controlar o nosso amanhã. A gente não conseguiu controlar que tinha que ir trabalhar, o trabalho estava fechado. A gente não conseguiu mais controlar a ida no médico, o médico não estava atendendo. A gente não conseguiu mais entrar no supermercado naquele exato momento, porque as pessoas estão entrando em grupos no supermercado. Outra ilusão de controle muito comum é o controle dos outros. Eu quero controlar os outros. Eu quero que todo mundo haja. Se eu sou estudioso, eu quero que todo mundo do meu grupo seja estudioso. E aí, quando eu vou fazer trabalho em grupo, eu descubro que eu sou estudioso, mas o meu colega não é. E eu tenho que me colocar no lugar dele. Por que ele não é estudioso? Ele não é estudioso porque, de repente, ele não teve essa prática de estudar desde pequeno, constantemente, como eu tive o meu pai e a minha mãe ali do meu lado. Ele não é estudioso porque, de repente, ele estuda e trabalha para pagar o curso dele, mas eu consigo pagar o meu, porque quem paga é o meu pai. É muito difícil viver em sociedade, gente. Por quê? Porque é muito difícil você se colocar no lugar do outro. Você quer que o outro pense do jeito que você quer, que ele faça o que você quer e que ele ache o que você quer que ele ache. Nós vamos dar um exemplo aqui, que eu peguei o exemplo de uma mãe, mas pode ser um pai, um professor.
Uma mãe querendo controlar um filho de 18 anos. Esse filho foi pequeno. Ela controlava o tempo dele de comer, o tempo de dormir, o tempo certo para fazer cocô, o tempo certo para trocar a fralda. E ele foi crescendo e ela sempre controlando o tempo dele, as atividades dele. E ele obedecendo. Só que ele entra nos 17, 18, 19 anos. E a mãe quer que ele haja de acordo com aquilo que ela quer. Só que esse rapaz tem vontade própria, tem vida própria. Esse rapaz ali tem um espírito, muitas vezes, muito mais vivido do que o espírito da mãe nessa vida. Aquele espírito imortal, ele tem um presente de Deus, que é uma lei divina que Deus deixou para cada um de nós, que é a lei de liberdade. E quando ele chega nos 17, 18 anos, ele quer usufruir dessa lei de liberdade. E o que a mãe quer é que o filho tenha a liberdade que ela permite que ele tenha. O que vai acontecer nessa ilusão de que a mãe sempre acha que ela vai conseguir controlar tudo. Daí, a mãe entra no estado que nós chamamos de pseudo-onipotência. Porque ela quer competir com Deus, no bom sentido. Deus criou as suas leis. Deus criou a lei de liberdade. E a mãe quer interromper uma lei divina, que é essa lei de liberdade que o filho dela tem. Isso vai gerar grandes confusões, muita ansiedade. Porque ao invés de auxiliar o filho a ele refletir nas ações dele, ela quer impor as ações que ele deve ou não deve praticar. E aí, eu volto a lembrar, nós reencarnamos, nós nascemos e vamos desencarnar sozinhos. E cada um é responsável pela sua bagagem. Cada um carrega a sua bagagem. A mãe e o pai criaram este pequenino ser obediente, com tempo para estudar, tempo para comer, tempo para dormir. Mas esse ser, esse espírito, começa a crescer, começa a se rebelar, começa a ter vontade própria. Essa é a lei de liberdade. Essa é a lei do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero para mim, assumindo as consequências. Ninguém na minha casa nunca fumou e eu resolvo fumar. Ninguém nunca bebeu e eu, com os meus 18 anos, resolvo beber. Eu resolvo usar drogas. Eu resolvo furtar, mas meu pai nunca furtou. Eu me transformo em um adulto que é corrupto, é desonesto. Eu nunca tive esse exemplo em casa. Alguns até têm, mas a grande maioria, graças a Deus, não. E por que esse espírito começa a escolher, a decidir, muitas vezes, pelo que não é bom? É a lei de liberdade de Deus. Nós podemos fazer, escolher o que quisermos. Nós somos e estamos livres. Mas, na hora de fazermos a imigração para a espiritualidade, quando nós abrirmos a nossa bagagem, nós temos que dar conta do que nós fizemos, do que nós praticamos. Como evitar a ansiedade e a ilusão do controle? O doutor Alírio Cerqueira diz: centrar em si mesmo. Além disso, centrar no tempo presente. Trocando em miúdos, cuide da sua vida. Foque em você. Foque no tempo presente. Foque nessa oportunidade. Essa oportunidade de estarmos parados
para prestarmos atenção em nós mesmos. Tem gente que não consegue conviver com ele mesmo. Por quê? Porque sabe que ali tem muita coisa que precisa modificar, sabe que ali tem muita feiura, sabe que ali tem muito desvio de caráter. Então é mais fácil eu não parar, é mais fácil eu ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, na Netflix, que aí eu não paro para pensar, eu não paro para me enxergar. A verdade é que eu estava lendo um artigo muito interessante que nós ficamos com tanta dificuldade de usar máscara nessa época de pandemia, quando na verdade nós já somos mascarados. A gente coloca uma máscara para mostrar no Face, no Insta, que a gente está sempre bem. A gente já vive mascarado. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue se enxergar. Nós não temos controle do tempo futuro. Nós temos apenas o domínio do tempo presente. Nós não temos o controle do passado, mas podemos aprender com o passado. Com o futuro, nós podemos planejar e ter o domínio do tempo presente, das ações presentes. Na mesma forma, em relação ao outro. Nós temos que cair na real que nós não temos domínio sobre o outro. Nós não temos controle sobre o outro. Nós só temos domínio sobre as nossas ações que repercutem no outro. Se nós queremos ajudar o outro, ajudemos a nós mesmos, buscando a nossa reforma interior e no tempo presente, agora. Mas como eu posso tratar uma crise de ansiedade? Respiração e meditação. Foi comprovado cientificamente que são a melhor solução para quando você estiver em crise de ansiedade. Meditação, gente, é prática. Eu não consigo ficar parado nem um minuto. Consegue. Hoje você fica 1 minuto, amanhã você fica 2. Quando assusta, você está 1 hora meditando. Frequentar um grupo espírita, porque neste local é realizado o estudo da doutrina espírita e aplicado o passe espiritual. Ou frequentar uma igreja católica, frequentar a sua igreja batista, frequentar a igreja adventista e outras instituições, organizações religiosas. O importante é você sair da sua casa e ir até esse lugar. Mas Deus está em todos os lugares. Mas é importante, é muito bom você ir. Para mim, por exemplo, eu vou segunda e vou às quintas na casa espírita. Tem gente que vai mais, tem gente que vai só segunda, mas é muito bom chegar naquele lugar onde todo mundo ali se identifica, onde a gente pode falar de Jesus, onde a gente precisa tirar as máscaras, porque não adianta só colocar aquela máscara, vou colocar a minha máscara de espírita boazinha e vou para a casa espírita. E quando eu saio de lá, eu quebro o pau com meu irmão. Eu não tenho paciência com meu pai e com a minha mãe. Eu distrato a minha esposa. Aí, nós temos que vigiar e orar as nossas atitudes. Orar e vigiar as nossas atitudes. Nós temos também, gente, que criar pequenas metas durante o dia. Por exemplo, hoje eu vou ler pelo menos uma página do livro que faz tempo que eu comprei e nunca li. Chegará o dia em que você irá ler mais 2 e então futuramente terá terminado o livro. Pratique exercícios. A liberação de endorfina causa bem-estar e sensação de dever cumprido. Se manter em prece e orar e vigiar. Esse é um segredo para ter espíritos de luz por perto e auxiliar em nosso equilíbrio espiritual.
ficar em constante vigília, orar sempre. Aí sim nós estaremos sempre cuidando da nossa saúde espiritual. E aqui, para finalizar, eu deixo esta pequena mensagem com esta bela figura. Olhe para o alto e confie. Leve em seu coração que você está constantemente sendo protegido e guardado por Ele. Confie na providência divina. Confie em você. Muita paz para todos vocês. Uma boa semana para todos. E que Jesus esteja sempre, sempre presente em nossos corações. Assim seja. Que assim seja. Bom, então, agradecemos essa palestra, essa reflexão de hoje, tão amorosa, que preencheu os nossos corações, Laurinha, e nos fortalece, né, com algumas dicas de transformação, de cuidado dos nossos pensamentos. E gostaríamos de pedir para nossa irmã Ivone fazer a nossa prece final. E você abre seu microfone, Ivone. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Lembrando a todos que agora, durante a oração final, as nossas águas serão fluidificadas e a gente vai estar recebendo passe e as luzes que vão ser derramadas em nossos lares. É com você, Ivone, querida. Tudo bem. Bom, depois dessas palavras tão esclarecedoras, né? Foi muito bom, nos trouxe bastante alívio, já nos traça um caminho para nós e para pessoas ao nosso redor, que eu aqui no meu prédio tem muitas pessoas de idade, e essa questão da ansiedade eu tenho assistido bastante coisa, a gente procura consolar, procura levar um pouco de alívio, né? Porque as pessoas, muitas são sozinhas, então, e sempre a fé, a prece é uma saída muito boa. Então, em mais este dia, desse encontro memorável, iluminado, queremos que estivemos o tempo todo na presença dos mentores dirigentes e mentores trabalhadores da Casa de Maria Eulália. Queremos agradecer, meu bom Deus, por esses momentos de elevação, de estudo, porque é o estudo que nos traz sabedoria. Ele é tão importante quanto a nossa busca de talentos, de virtudes, para que possamos avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Mais uma vez vos pedimos, Senhor, dai-nos forças para que possamos nos libertar dos erros, dos defeitos, dos equívocos, para que possamos conquistar talentos e virtudes que iluminem a nossa caminhada para o alto. E nessa trajetória estamos sempre junto com os nossos amigos, orando, estudando, nos preparando sempre e principalmente desenvolvendo esse hábito de oração. E mais uma vez, de uma forma muito simples, mas grandiosa, porque foi a em vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mal, amém. Ó Senhor, abençoai mais este dia, mais esta noite em que nos unimos em oração. Pedimos que os nossos mentores e amigos tragam do universo, da natureza, dos planos superiores, os fluidos curadores que se derramem sobre esses copos com água e que aí seja colocado os remédios necessários à cura de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Deus.